Um dos mais conhecidos truques praticados pelos intelectuais e jornalistas da esquerda é o de martelar sem trégua sua suposta falta de espaço nos meios de comunicação, fazendo, diga-se de passagem, nos próprios meios de comunicação. Apesar de já terem dominado as faculdades e as redações, eles reclamam com a maior cara de pau que estão em permanente desvantagem contra o sistema de perversão midiática hegemonizado pelo imperialismo, para ficar nas palavras do jornalista comunista português, Miguel Urbano Rodrigues. Em recente artigo abrigado pelo Observatório da Imprensa, aliás, Urbano chega a puxar as orelhas dos colegas que não aproveitam de forma correta o abundante espaço dado a eles na mídia. O doutrinamento, segundo ele, às vezes cede espaço ao mais puro vedetismo, o que tem irritado o nosso agente jornalista luso. Ao lado da estratégia que transforma os donos do pedaço em chorões cínicos, há uma outra, a que tolera opiniões contrárias para dar a falsa impressão de pluralidade aos jornais. No meio de uma dúzia de articulistas de esquerda, espreme-se um conservador e pronto, está montada a farsa da diversidade de opiniões. Desta forma, enquanto a Operação Condor ganha as manchetes dos jornais como ação escandalosa da ditadura do Cone Sul, o treinamento cubano aos guerrilheiros marxistas em busca do poder no Brasil quase sequer é noticiado. Pois foi este o fato provocador do primeiro. Aquele precisa deste para ser compreendido. Neste país, portanto, é preciso forçosamente trocar os jornais pelos livros, pois, de outra maneira, como seria possível ser informado, por exemplo, do que escreveu a historiadora Denise Hollenberg em O Apoio de Cuba à Luta Armada no Brasil, editora Mauad. No meio desta encenação, entretanto, surgem dentro e fora do jornalismo aqueles que têm a tarefa de desmascarar a pantomima. Um deles é o advogado carioca Pedro Mayal Guillain. Seus artigos são imprescindíveis aos que querem escapar ao domínio esquerdista da mídia. Recentemente trocamos correspondência e publico abaixo um trecho da nossa entrevista. Pergunta: costumo afirmar que a mídia brasileira abandonou os mais elementares princípios que orientam o jornalismo. Ao optarem pela defesa de uma ideologia, por exemplo, os jornalistas tornaram-se agentes políticos e não procuram mais sequer esconder a parcialidade. Como você vê isso como leitor e observador da imprensa? Pedro Mayal Guillain: é natural e desejável que os jornalistas investiguem a vida das figuras públicas e que opinem sobre os mais variados assuntos, dentro de certos limites, assim como é normal que, como classe, eles desenvolvam certo corporativismo, como ocorre com outros grupos de profissionais. O que não é normal, nem natural e muito menos desejável é que os jornalistas, em sua esmagadora maioria, tenham adotado uma única ideologia e se tornado, consciente ou inconscientemente, veículos da propaganda doutrinária de um único partido político, no caso o PT. É óbvio que uma imprensa subserviente a um movimento político totalitário renuncia a toda e qualquer pretensão de isenção e imparcialidade. No Brasil de hoje, os casos escabrosos de corrupção, desvio de verbas públicas, etc., só são denunciados histericamente e vasculhados a fundo pela mídia quando os envolvidos não pertencem ao PT, ao MST e a organizações aliadas. Fatos indecorosos como os notórios vínculos entre a Igreja Católica, certas figuras do Ministério Público e dirigentes de poderosos e milionários fundos de pensão de estatais com o PT e o MST, bem como as estranhas ligações entre dirigentes e militantes dessas agremiações e terroristas e ditaduras estrangeiras, Farc e Cuba, são sistematicamente ignorados, negligenciados e abafados. Esse é o grande escândalo da imprensa brasileira na atualidade, sua parcialidade e submissão, com raras exceções, a uma ideologia intolerante e nefasta e ao movimento político que a representa. Pergunta: qual a sua explicação para a sedução que o socialismo exerce entre os jornalistas? Qual a saída para o leitor que quer menos propaganda e mais jornalismo? Guillain: o socialismo é, e sempre foi, um produto do ativismo da classe intelectual em causa própria. Muito ao contrário do que pregam os marxistas, são as ideias que movem a história. Jamais houve uma demanda social e histórica por regimes socialistas. Nenhum grupo ou classe tem a ganhar com a implantação do socialismo, salvo a classe letrada, que adquire, como elite dirigente, um poder imenso, incontrastável e sem precedentes. Quem se opõe a ela é rotulado disso e daquilo, boicotado e ignorado, malgrado seus argumentos jamais sejam enfrentados. Os jornalistas trabalham com o intelecto, com as ideias e com a palavra. São intelectuais e, em sua maioria, tendem a sucumbir à tentação do poder político e suas vantagens materiais e psíquicas que o socialismo oferece. Essa tendência é agravada pelo controle do aparato educativo, sobretudo as universidades, pela classe intelectual esquerdista,
o que garante a reprodução e perpetuação dessa perigosa e insaciável elite. É por isso que, por mais cabais e evidentes que sejam os fracassos morais, econômicos e políticos do socialismo, inevitáveis porque o socialismo é economicamente inviável e moralmente absurdo, e por mais irrefutavelmente que ele tenha sido desmentido teoricamente, a predominância da ideologia socialista subsiste geração após geração. Não é por outra razão que o prestígio de Fidel Castro, que nunca é chamado na imprensa de ditador, mas de presidente líder, continua intacto, mesmo após mais de 40 anos de uma tirania inominável que reduziu seu país à miséria. Como eu disse, são as ideias que guiam a humanidade. Enquanto a ideia socialista retiver sua preponderância, que já dura século e meio, não há como evitar que ela produza seus efeitos inexoráveis, miséria física e espiritual. Somente se, quando essa ideologia perder seu encanto e força entre os jovens das novas gerações, ela e suas consequências nocivas, na imprensa e fora dela, desaparecerão. Não há outro jeito.